Olá e bem-vindos a mais outro episódio de 3 Egiptólogos Entram num Bar. O meu nome é Inês. Oi gente, eu sou a Luísa. Olá, eu sou o Guilherme. Hoje vamos ter um episódio temático sugerido por um dos nossos ouvintes, ou uma das nossas ouvintes. Minha mamãe, eu acho, na verdade. A nossa ouvinte fã número 1. Obrigada, mãe da Luísa, por nos ouvir. Obrigado, é um ouvinte muito fiel. Portanto, o tópico de hoje vai ser costumes funerários, que é basicamente aquilo que nós sabemos mais sobre o Antigo Egito. Sim, aquilo do qual temos mais evidências. E se calhar fazíamos só 2 avisos prévios. O primeiro é para dizer que naturalmente vamos falar muito de morte, concepção de além e morte no episódio 2, portanto entendemos que isso possa ser um tema sensível para quem nos ouve e, se for o caso, podem escutar outros episódios e não este. E a segunda nota, eu acho que já não vai ser uma surpresa para ninguém se começarmos por dizer que na verdade não podemos falar só de costumes funerários ou de âmbito funerário no Antigo Egito, porque temos muita variabilidade no tempo e no espaço, não é? As práticas, os elementos, as manifestações ligadas ao âmbito funerário vão mudando ao longo do tempo, ao longo dos mais de 3.000 anos que consideramos para a história do Antigo Egito, e também são diferentes entre locais distintos no próprio território egípcio. Portanto, nós aqui já sabem que fazemos sempre uma espécie de voo rasante, não é? Sobre os temas, mas considerem sempre que é inevitavelmente mais complexo, mais diversificado, mais diverso do que aquilo que vamos ter a oportunidade de explorar aqui. Gente, se vocês ainda não sabem disso, é melhor vocês irem escutar os outros episódios. Isso eu acho que nós estamos sempre a repetir a mesma lenga-lenga, mas de facto é verdade, porque assim, não há volta a dar, são 3.000 anos de história, é um país muito, muito grande, não estamos a falar de uma cidade só, não estamos a falar de uma região só, estamos a falar de um país enorme, estamos a falar de milénios de história, milénios sobre os quais não temos a informação de forma homogénea, ou seja, alguns períodos sabemos mais, outros períodos sabemos menos. É simplesmente assim, faz parte. Portanto, é complicado. E basta pensarmos, não é? Basta pensarmos no caso português e pensarmos que quando Dom Afonso Henriques, que é considerado o primeiro rei de Portugal, viveu, a vida dele, o mundo dele não tinha nada a ver com o nosso mundo agora em 2023. Nem falávamos a mesma língua, na verdade, apesar de ser a mesma língua, provavelmente nem nos conseguiríamos compreender uns aos outros. Portanto, é assim muito complicado fazer um podcast sobre uma civilização, uma cultura que de facto, tem uma longevidade tão grande, mas nós tentamos, pronto. Sim, e ainda por cima, no caso do âmbito funerário, a diversidade de fontes é de tal maneira elevada que ainda se torna mais difícil, porque o que é que podemos considerar uma fonte para falar ou para estudar o universo funerário no Antigo Egito? Na verdade, talvez seja a maior parte daquilo que conhecemos, porque também é isso que se preserva com maior intensidade no registro. Portanto, podemos pensar desde fontes arqueológicas, materiais, até arquitetónicas, como por exemplo a própria estrutura de um túmulo, não é? Iconográficas, textuais, até, enfim, não lhe chamaria de fontes, mas até vestígios humanos, não é? Nomeadamente no âmbito da análise dos corpos mumificados, que pode ser muito interessante para nos informar sobre concepções funerárias. Claro. E portanto torna-se muito difícil. Outra ideia que também acho que tem que ficar desde o início bem presente, é que certamente que nem toda a gente comungaria das mesmas crenças funerárias ao mesmo tempo. E portanto aquilo que nós mais frequentemente temos acesso é a ótica às concepções funerárias por parte das classes dominantes, da elite dos diferentes períodos do Antigo Egito e dos diferentes locais. Portanto, tudo aquilo que possamos dizer é sempre uma parte do todo, não é? Sim, eu acho importante também lembrar, eu acho que já falamos disso em outros episódios, mas por que o âmbito funerário é mais bem preservado do que o âmbito da vida cotidiana? E eu acho que há várias razões para isso. Uma delas é que, acho que o Guia já falou isso brevemente agora, túmulos e tumbas eram geralmente localizados no deserto, e essa área é muito mais bem preservada do que a do Vale do Nilo, onde as cidades e onde então a população vivia. Outra razão é porque no começo já falamos que o começo da egiptologia é uma ideia meio problemática, mas enfim, quando exploradores começaram a ir ao Egito com o objetivo de colecionar antiguidades, o foco era em monumentos e túmulos e não em cidades e em evidências da vida não elite, né, na vida cotidiana. Então, por isso, nós sabemos realmente muito mais sobre o âmbito funerário do que sobre o dia a dia. Sim, de facto, estes túmulos eram localizados no deserto
por um motivo que depois nós iremos explorar, não é? O motivo principal era o facto de o deserto ser considerado, na concepção egípcia, na visão egípcia, ser considerado o mundo dos mortos, estar associado à necrópole, ao cemitério, enfim, era o Ocidente também, era a área onde os egípcios enterravam os seus mortos. Bom, em teoria, era a área onde gostariam, onde em teoria enterrariam os seus mortos. Porquê? Porque nem sempre isso acontece, mas o Ocidente era de facto uma área bastante importante, a margem ocidental do Nilo, porque era aí que o sol se punha. Mas nós também já vamos falar das concepções funerárias, do além e do renascimento egípcio, mas antes disso, se calhar falávamos um bocadinho sobre o tipo de monumentos funerários que nós encontramos. Porque estes variam, e lá está, vão variar não só no tempo, como no espaço, mas também no mesmo tempo e no mesmo espaço, dependendo da classe socioeconómica. Ou seja, podemos assim, de uma forma muito geral, e mais uma vez, este, como muitos outros, acaba por ser um episódio de generalizações, mas de uma forma muito geral nós podemos dizer que as populações das camadas mais baixas, do nível socioeconómico mais baixo, não teriam acesso a grandes monumentos, grandes superestruturas funerárias. Seriam enterradas, algumas delas no deserto, outras, por exemplo, no Delta, na região do Delta, temos alguns exemplos de enterramentos dentro das cidades, não é? Até em alguns casos debaixo das casas, no caso de crianças pelo menos. Sim, principalmente, sim. Sim, sepultamentos infantis. Exatamente. E então seriam enterradas, mas sem grande superestrutura, mas com alguns elementos, ou seja, muitas delas eram cobertas em esteiras, ou então quem tinha mais alguma posse talvez tivesse um caixão, um ataúde de madeira. Algumas pessoas poderiam ser enfaixadas em linho, mas não necessariamente mumificadas. E as coisas que acompanhavam essas pessoas na viagem para o além também eram reduzidas. Alguma joalharia, recipientes cerâmicos, objetos cosméticos como pentes, por exemplo. Sim, no caso de indivíduos talvez com um pouco mais de posse ou talvez com maior acesso a outro tipo de profissionais, uma pequena estela também seria possível, em alguns casos específicos, a que formasse parte deste equipamento funerário, mas aqui já estamos a subir mais, digamos, na pirâmide social, não é? Portanto, quem tem uma estela gravada com texto e iconografia já é quem comporta, economicamente, quem já pode comportar um pouco mais do que ter apenas um vaso, por exemplo. Sim, porque era preciso pagar, ter recursos para conseguir adquirir os materiais. A pedra, normalmente as estelas funerárias eram feitas em pedra, mas também pagar os escribas que faziam o texto, que escreviam o texto, que era depois gravado, esculpido ou pintado na estela por um artesão. Portanto, havia um processo que envolvia várias pessoas e que implicava o pagamento também da matéria-prima e dos próprios trabalhadores, da mão de obra. Portanto, isso já podemos falar, se calhar, de uma elite mais baixa, do nível mais baixo da elite, mas eu acho que a população mesmo que não faria parte da elite não teria acesso a elementos escritos, por exemplo, e também por isso é que é mais difícil de nós percebermos como é que estas classes socioeconómicas mais baixas, como é que estas pessoas experienciavam ou viviam ou pensavam que seria o além, porque não nos deixaram registros escritos. E então nós temos que mais ou menos pensar que seria parecido com aquilo que a elite fazia, porque não temos outras formas de perceber como é que estas pessoas teriam compreendido ou entendido o além. Sim, e já agora também é interessante falar, a Inês mencionou o facto de alguns indivíduos poderem ser envolvidos em faixas de linho, ainda que não necessariamente com aquilo que poderíamos chamar de mumificação completa, não é? O próprio processo de mumificação acreditamos que se tenha iniciado por observação do que acontecia com os corpos, entre aspas, naturalmente mumificados nas areias do deserto no Egito. Portanto, terá havido, evidentemente, ao longo de centenas de anos, uma observação de que os corpos se preservavam naturalmente, através da aridez, da secagem da areia, e, portanto, daí surgiu a ideia, uma ideia fundamental, aliás, na concepção funerária egípcia, que é a ideia da integridade do corpo. O corpo precisa de estar integralmente preservado para se poder aceder ao além, não é? À vida do pós-morte. E então daí vem a ideia de mumificar um corpo que, de forma muito resumida, consiste em secar esse mesmo corpo através da retirada de partes, entre aspas, úmidas, portanto dos órgãos, e de processos sucessivos de secagem com recurso a natrão. Enfim, dá para fazer um episódio todo só sobre mumificação, mas de forma resumida é basicamente um processo de secar o corpo, de envolver o corpo em faixas de linho e assim garantir
a sua integridade física que permitiria que o indivíduo atingisse o além, a vida do pós-morte. E, portanto, de alguma forma foi o ambiente egípcio que ajudou ou que abriu caminho para dar origem a uma determinada concepção funerária ligada ao corpo, não é? Sim, eu acho que devemos realmente fazer um episódio só sobre mumificação, incluindo como nós, hoje em dia, lidamos com corpos mumificados e múmias em museus, mas isso é um assunto para outra hora. Sim, Sem dúvida. Mas é um assunto muito importante. Eu acho que eu já vi vários artigos muito recentes sobre isso e como museus deveriam lidar com corpos mumificados ou múmias, dependendo do termo que você prefere usar. Mas enfim, voltaremos a esse assunto depois. Voltando aos túmulos, a Inês falou da não elite ou da elite mais baixa, né? A elite em si, a maior parte da elite, podemos dizer talvez que era relacionada à corte real e à administração do Estado egípcio. Então, em não sei se todos, mas na maioria dos períodos... Não em todos. Nos períodos intermediários, não é o caso do que eu vou falar agora. Mas nas dinastias principais e nos períodos de reinos no qual o Estado central continuava estável, esse pessoal da elite era enterrado perto do rei, geralmente, perto dos monumentos reais funerários. Então, por exemplo, do lado das pirâmides de Giza, há vários túmulos de oficiais. Desculpa interromper, Luísa. É importante dizer que as próprias pirâmides de Giza são monumentos funerários. Portanto, sim, claro. Às vezes, popularmente esquecemos que, na verdade, as pirâmides são túmulos, não é? É importante também dizer isso. Então, por exemplo, nas pirâmides de Giza, vários túmulos de oficiais rodeavam as pirâmides e era muito importante para esses oficiais, para o status deles na vida e no pós-vida, para ser enterrado perto do rei. E a Inês sabe muito bem sobre o formato desses túmulos, porque a tese dela foi sobre um deles. Inês? Yes! Quer explicar a mastaba? Sim. Vamos explicar. Bom, a palavra mastaba, que nós utilizamos em português, na verdade vem do árabe e significa banco. Banco porque lembra a forma de um banquinho, um tipo de banco tradicional no mundo árabe, que tem uma forma trapezoidal. E, portanto, tem o teto, a área do teto é lisa, tem umas paredes ligeiramente inclinadas e era inicialmente um túmulo onde eram enterrados os reis do Egito e depois, eventualmente, passou a ser utilizado também para a elite, ou seja, para esses membros da corte real e da administração do Egito. Portanto, por exemplo, a pirâmide de Djoser, que foi a primeira pirâmide a ser construída, começou inicialmente como uma mastaba e depois foram adicionadas outras mastabas cada vez mais pequenas, uma por cima da outra, até termos a forma da pirâmide. As mastabas da elite são bastante interessantes porque, apesar de parecerem semelhantes, não são iguais, não são todas a mesma coisa. E, enquanto eram utilizadas mastabas por alguns membros da elite, também temos, ao mesmo tempo, pessoas da elite que são enterradas em hipogeus. Hipogeus são túmulos escavados na rocha, diretamente na rocha. Ou seja, temos uma montanha e o túmulo é diretamente escavado dentro dessa montanha e isso é o que nós chamamos de hipogeu. A montanha, ou colina, ou a escarpa rochosa, pronto, não interessa. Portanto, temos estes dois tipos de túmulos no Império Antigo que existem ao mesmo tempo, que são os hipogeus e são as mastabas. Todos estes túmulos, apesar de terem uma estrutura geral semelhante, são todos muito diferentes uns dos outros. Ou seja, nós não temos, no Antigo Egito não há dois túmulos iguais. Exato, seja para que período for, na verdade. Nem elite, nem real. Exato. Nada. Exato. O que, se pensarmos mais uma vez, 3.000 e tal anos de história, é mesmo interessante e surpreendente. Estas mastabas vão evoluindo, ou seja, inicialmente elas são sólidas e têm uma divisão para o culto que é feita em tijolo, junto à parede exterior da mastaba, mas não dentro, ou seja, não era sólida, uma estrutura sólida. Portanto, começa-se assim com este tipo de túmulos que têm uma estrutura sólida onde não se pode entrar. Depois a estrutura da mastaba passa a ter várias divisões dentro dela e então as pessoas passam a poder entrar nessa área e eventualmente também há uma evolução. Inicialmente as mastabas têm menos divisões, depois passam a ter cada vez mais, mas claro que isto vai depender porque cada membro da elite tem, o número de divisões da sua mastaba vai depender dos recursos que tem e também da sua própria decisão pessoal, porque muitas vezes nós vemos pessoas que têm imensos recursos, mas decidem não investir em fazer um túmulo muito grande, decidem investir noutras coisas. Portanto, isto depois também são decisões pessoais, não há aqui uma ligação entre se tenho dinheiro vou fazer um túmulo grande. Isso não é necessariamente assim. Mas de qualquer forma, então temos aquilo que eu estou a falar, a parte da superestrutura da mastaba, que é uma parte semipública. Isto quer dizer que algumas pessoas poderiam ter entrado. Quem é que poderia ter entrado? Certamente a família do defunto, certamente sacerdotes funerários que faziam o culto do defunto
e provavelmente também pessoas que por ali passassem, no cemitério, que tivessem acesso a essa área, mas é difícil dizer exatamente quem. Não sabemos, por exemplo, se um agricultor poderia ter entrado pelo túmulo do, não sei, do camareiro real. Não fazemos ideia. De qualquer forma, temos então esta parte da superestrutura que é então semipública, significa que está aberta a alguns membros do público, se não a todos, e depois temos uma infraestrutura, e esta infraestrutura é onde ficam as câmaras funerárias. E essa área não é acessível, ou seja, depois do defunto ter sido enterrado, essa infraestrutura, essas câmaras funerárias são fechadas ao público e só são reabertas se for necessário enterrar mais outra pessoa. De outra forma ficam fechadas e inacessíveis, porque é aí que é colocado o corpo mumificado do defunto, juntamente com sarcófagos, ataúdes, material funerário, espólio funerário que seja necessário para o além. E esta ideia da superestrutura e infraestrutura mantém-se na grande maioria dos túmulos, não em todos, mantém-se muito ao longo da história egípcia, em que nós temos estas duas áreas, uma acessível aos vivos e a outra completamente inacessível, que não era para ninguém aceder. Portanto, já vemos estas ideias muito marcadas já no Império Antigo, e depois isto continua e desenvolve-se de formas diversas. Os túmulos vão se modificando. Não só o número de divisões, mas também o que é incluído em cada divisão, o que é pintado em cada parede, o que é esculpido, textos que são incluídos, os textos funerários, por exemplo. Portanto, há uma variedade depois muito, muito grande, apesar de haver esta estrutura de base, não é? Que é a área semipública e a área privada, que não é acessível. Ou a área acessível e a área inacessível, talvez seja melhor dizer assim. Sim, elas recebem diferentes designações, configurações, mas essa ideia do túmulo como uma estrutura simultaneamente semipública e privada, eu diria que se mantém de uma forma ou de outra até ao período greco-romano, na verdade. Claro que eu insisto, com muitas diferenças. Se pensarmos, por exemplo, no que são os hipogeus do Império Novo, lá está, estes, como a Inês dizia, não é? Estes túmulos que são, se quiserem, escavados na própria escarpa rochosa ou na própria montanha, a ideia de semipúblico e de privado é totalmente distinta, mas ainda assim existe. E é engraçado, por exemplo, pensarmos, sei lá, pensando, por exemplo, nos túmulos de El Medina, recordando a aldeia de trabalhadores, dos trabalhadores que construíram os túmulos de reis, rainhas e príncipes no Vale dos Reis, das rainhas, na margem ocidental de Tebas. Portanto, esta era uma aldeia onde esses trabalhadores viviam em conjunto com as suas famílias, e eles próprios, muitos deles se fizeram enterrar na própria de El Medina, portanto, no sítio onde viviam. E se pensarmos, por exemplo, que a pirâmide, a ideia da pirâmide continua presente nesses túmulos, ainda que como elemento decorativo da entrada e não já como uma mega estrutura gigantesca, como era no caso de faraós do Império Antigo, é interessante ver como há ideias iconográficas, motivos iconográficos arquitetónicos que vão ficando, mas que se vão reconfigurando, não é? Que vão tomando novas dimensões, que vão aparecendo com novas realidades ao longo da história egípcia. Por exemplo, a pirâmide no Império Antigo é na verdade um túmulo real, mas é também a estrutura arquitetónica onde vamos ver aparecer pela primeira vez, pelo menos que tenhamos conhecimento, os primeiros textos, eu diria assim, completos, isto é, a primeira ideia de um corpus textual que serve propósitos funerários. Esse corpus é vulgarmente conhecido como textos das pirâmides, precisamente porque foi nesses monumentos que esses textos foram gravados, e ainda hoje são descobertos, aliás, fragmentos de textos das pirâmides. Os textos das pirâmides são os primeiros textos que nós conhecemos, a que, enquanto corpus unitário, digamos assim, ainda que haja diferenças de pirâmide para pirâmide, mas pronto, servem propósitos funerários. Eles só estão atestados em pirâmides de reis ou rainhas, e a primeira vez que os encontramos é na Quinta Dinastia, portanto, Império Antigo, Quinta Dinastia, na pirâmide de Unis. Como eu dizia, eles não são... É engraçado porque mesmo de pirâmide para pirâmide eles não são exatamente iguais. Há fórmulas que estão presentes em todas, há fórmulas que só encontramos numa pirâmide ou noutra, há formas de redação, por exemplo, que só as vamos observar em pirâmides de rainhas, não de reis. Portanto, voltando um bocadinho à ideia da Inês, não há dois túmulos reais nem sequer neste âmbito máximo, de hierarquia máxima, que é literalmente o casal real, não é? E estes textos permitiam, ou tinham como principal objetivo, garantir que o monarca ou a sua mulher podiam aceder à eternidade. E apontam para um dos modelos, nós depois vamos sistematizar um pouco melhor esta ideia, mas um dos modelos mais comuns na eternidade egípcia, ou seja, esta ideia de viver depois da morte, que é a eternidade solar, ou astral até neste caso, porque a ideia dos textos das pirâmides é que o rei ou a rainha se possam juntar às estrelas imperecíveis, portanto aos astros que estão no céu, portanto é uma ideia ascendente, e daí também a forma da pirâmide. O rei junta-se aos astros e assim faz eterno, o que é um modelo um pouco diferente daquilo que vamos observar mais tarde do modelo osírico, onde na verdade
tudo se passa mais no inframundo, não é? Portanto, debaixo da terra e não no nível superior. Mas, portanto, isto para dizer que se pensarmos só num testemunho gigante, como pode ser uma pirâmide, ele é um elemento arquitetónico, mas também é um elemento textual, no caso das pirâmides em que temos textos gravados, claro, e, portanto, é um manancial riquíssimo de informação para estudarmos concepções funerárias no Antigo Egito. Portanto, nós temos pirâmides e mastabas, que são túmulos reais, no caso das pirâmides, e mastabas são inicialmente nas primeiras dinastias túmulos reais, mas no Império Antigo passam a ser túmulos da elite, que são muito comuns neste período, mas depois as mastabas deixam de ser um tipo de túmulo utilizado pela elite e passam a ser os hipogeus, que são esses túmulos escavados na rocha, que passam a ser muito mais populares. E a mesma coisa com as pirâmides. Nós temos pirâmides como símbolos reais, que continua depois também pelo Império Médio, mas que, eventualmente, no Império Novo, a pirâmide já deixa de ser utilizada, é posta de lado pela realeza do Egito e passa a ser, então, adotada pela elite, que é uma coisa interessante. Então, isto tudo para dizer que, dependendo do período, nem sempre temos os mesmos tipos de túmulo. A mastaba deixam de ser tão populares no final do Império Antigo, ainda temos algumas durante o primeiro período intermediário, durante o Império Médio, mas depois no Império Novo já deixamos de ter mastabas, já não são mais utilizadas pela elite. Sim, como eu disse antes, as localizações de túmulos e os formatos de túmulos, né, o formato arquitetônico, mudam muito entre reinos ou impérios e períodos intermediários. Então, por exemplo, no Reino Antigo, pirâmides para reis e mastabas para elite. No primeiro período intermediário, a coisa começa a mudar porque... E tem gente que... Bom, há debate sobre por que isso acontece. Eu acho que aqui não é necessariamente o lugar para falar sobre isso. Mas o fato é que quando o Estado Central Real começa a ficar menos estável, digamos assim, líderes de províncias no Egito, ou seja, elite que não era muito próxima da corte real e que não morava no sítio de Mênfis, eles começaram a inovar muito nos costumes funerários e, enfim, costumes textuais também. Então, nesse período, nós vemos muitos tipos diferentes de túmulos aparecendo. E alguns sítios com esses tipos diferentes de túmulos, nessa época e no começo do Império Médio também, incluem, por exemplo, Deir el-Bersha, Kubbat al-Hawa, no Alto Egito, vários deles. Elefantine, vários tinham tipos muito diferentes, e isso é uma inovação que a gente vê nesse período e que continua no Império Médio. Claro que com a volta das pirâmides reais na 12ª dinastia, nós vemos novamente a elite associada à corte real sendo enterrada perto do rei, mas essas províncias continuam com uma grande variação em tipos e costumes funerários. Sim, até porque temos que pensar no fenómeno das elites provinciais ou provincianas, não é? E, portanto, também há uma diferenciação nas estruturas tumulares, ou seja, nos túmulos, desses indivíduos que têm mais poder, digamos, nas cidades que até podem estar mais afastadas da capital nesse sentido, mas que ainda assim têm capacidade de influência, capacidade de decisão nas regiões, nas províncias em que habitam. E Kubbat al-Hawa é um excelente exemplo disso, aliás. Bem, eu devo confessar que é o meu sítio arqueológico preferido em termos estéticos no Egito, sim, daqueles que eu conheço. Acho mesmo muito bonita aquela montanha. Mas, como dizia, Kubbat al-Hawa é um excelente exemplo para vermos esses túmulos do primeiro período intermédio e princípios do Império Novo, no Império Médio também, de nomarcas, se quiserem, chefes locais, líderes locais da província no sul do Egito. Portanto, relativamente próxima à atual fronteira com o Sudão, digamos. Sim, e agora talvez rapidamente voltar só para os tipos diferentes de tumbas reais ao longo da história. Então, começamos na primeira dinastia. Se quiserem escutar o episódio sobre o período pré-dinástico, falamos muito mais disso naquele episódio, mas enfim, só para ter uma noção, primeiros túmulos dos reis no site de Ábidos eram subterrâneos com uma superestrutura. Não sabemos exatamente qual seria a aparência da superestrutura, mas provavelmente existia. Começando no Reino Antigo, com Djoser, temos a pirâmide escalonada, construída em pedra. E essa é uma ponte entre esses túmulos da primeira dinastia e as pirâmides. A primeira pirâmide sendo construída pelo rei Snefru, a primeira, falamos, a real True Pyramid. Sim, a primeira pirâmide que não é feita de uma sucessão de mastabas, no fundo. A primeira pirâmide que parece uma pirâmide, é construída pelo Snefru na 4ª dinastia. E essa forma de túmulo real continua até o final do Império Médio. Meados, final, sim. E aí, no segundo período intermediário, novamente temos uma variação em túmulos reais, devido a essa regionalização. E no Reino Novo, como muitos de vocês já sabem, os túmulos reais agora eram localizados no Vale dos Reis.
E o Vale dos Reis é encimado por uma formação geológica que parece uma pirâmide, de fato, chamado El Kern. Então, algumas pessoas acham que uma das razões porque os reis decidiram ser enterrados nesse local é devido a essa formação geológica e a sua semelhança com as pirâmides do Reino Antigo e do Reino Médio. E uma coisa interessante desses túmulos do Vale dos Reis é que eu acho que pela primeira vez, mas corrijam por favor, pela primeira vez temos uma separação dessa área pública ou semipública onde se faz o culto do monarca defunto e a área subterrânea onde o monarca é enterrado. Portanto, pela primeira vez há uma separação entre a infraestrutura e a superestrutura no caso da realeza. Porquê? Porque antigamente, junto às pirâmides dos monarcas do Egito ou junto aos seus hipogeus, nós tínhamos áreas de culto. Por exemplo, o Templo da Pirâmide ou o Templo do Vale eram áreas onde eram feitos o culto do monarca defunto. Enquanto que agora, no Vale dos Reis, o templo funerário do defunto é numa localização completamente diferente, ou seja, continua a ser naquela área da margem ocidental do Nilo, na área de Luxor, antiga Wasset ou Tebas, continua a ser ali naquela área, mas não é junto ou por cima da infraestrutura. Portanto, nesse aspecto temos uma separação entre o local de enterramento, uma separação física de alguns quilómetros entre o local de enterramento do monarca defunto e o local onde é feito o culto a esse mesmo monarca defunto. Sim, e pensando em exemplos famosos de templos funerários reais do Império Novo, talvez possamos, enfim, há vários, mas talvez o mais... Medinet Habu é o melhor. Ok, olha, eu por acaso ia dizer que o mais icónico é o de Deir al-Bahari, da Hatshepsut, mas ok, pode ser. Ah, é verdade, eu estava pensando nos ao longo do Nilo, dela é mais... É verdade. Mas continua a ser um templo funerário, não é? Continua a ser... Sim, claro. Sim. Ou, por exemplo, um que está completamente... Bom, não completamente, mas que está bastante destruído hoje e que se vê muito pouco, que é o templo de Amenhotep III, que teria sido uma estrutura imensa e que hoje em dia se observa muito pouco, mas dois elementos muito importantes que aí se registram são os chamados colossos de Memnon, que se podem observar, que estariam à entrada do túmulo de Amenhotep III. Portanto, são esses templos que talvez até já possam ter ouvido falar ou lido sobre em algum lugar. Na verdade, são templos funerários que resultam desta separação entre o local onde o monarca é enterrado ou enterrada e o local em que, sua memória, o seu culto funerário é prestado e é desempenhado por uma equipa sacerdotal complexa e que sai também modificando ao longo do tempo. Mas, portanto, ainda que, como a Inês disse, me estava a chamar a atenção para isso, os dois se situem na margem ocidental, lembrando uma vez mais que a margem ocidental é, por definição, o espaço funerário por excelência, é o local onde o sol se enterra, onde o sol se põe e, portanto, onde as pessoas se enterram. É também a margem do Nilo vinculado ao culto osiríaco, portanto, ligado ao Osíris, que é também uma divindade funerária. E, portanto, o ocidente é, por excelência, o local dos mortos. Aliás, os defuntos são também chamados nas fontes textuais egípcias como os ocidentais, precisamente por essa ideia. Portanto, tudo está na margem ocidental. Bom, não tudo, mas quase tudo. Ainda assim, estão a uns quilómetros de distância, na realidade, os túmulos e os templos, o que é, de facto, uma inovação do Império Novo. Você falou do templo de Amenhotep III e, na verdade, é um exemplo muito interessante. Hoje em dia, chamamos a área de Kom el Hetan. E é interessante porque esse templo ele foi construído numa área fértil do Nilo, ou seja, com a cheia do Nilo, já falamos disso no episódio sobre religião, eu acho, que os templos representavam um microcosmos do Egito e da criação do mundo. E nesse templo do Amenhotep III, com a cheia do Nilo, essa criação que o mundo surgiu do mar e, enfim, num montinho de terra e tal, essa criação era... Sempre que havia a cheia, a criação era... recriada. Isso, no templo. Ou seja, é um dos meus favoritos por causa disso. Sim. E isso também demonstra que esses costumes funerários eram, como já falamos, muito flexíveis e que eles não eram mutually exclusive. Sim, não eram mutuamente exclusivos. Exatamente. Então, enfim, a morte era ligada à criação, né? Também. Eu diria até que não eram mutuamente exclusivos. Bom, nunca terão sido mutuamente exclusivos, mas a partir do Império Novo, mais ainda, porque é quando se dá aquilo que nós chamamos da unidade solar osiríaca. Ou seja, nós já falámos aqui dos dois grandes modelos, digamos, se tivéssemos que resumir as concepções funerárias egípcias em dois grandes modelos, e estamos a simplificar uma vez mais, ok? A realidade é sempre mais complexa, nunca se esqueçam disso, sempre este aviso prévio, mas se tivéssemos que resumir, podíamos dizer que há um modelo solar, um modelo dos astros, nomeadamente no
Império Antigo, ainda que esse modelo depois faça sentido de outra forma, mas pronto, no Império Antigo o faraó se quer juntar às estrelas, aos astros e assim ser eterno, viver eternamente. Na verdade o faraó não morre verdadeiramente porque continua a viver nessa dimensão astral, digamos. E depois há um outro modelo que se vai desenvolvendo em paralelo, mas com contornos diferentes, poderíamos chamar do modelo osiríaco, que já falámos, não podemos agora estar aqui a repetir todo o ciclo osiríaco, já falámos em episódios anteriores, mas muito resumidamente, Osíris foi assassinado pelo seu terrível e malvado irmão Sete. Há um conjunto de peripécias que fazem com que o corpo seja... Estou a resumir muito, ok? Que o corpo seja ressuscitado... Peripécias. Peripécias, exato. Que fazem com que o corpo seja ressuscitado pela sua irmã e esposa Ísis, e é nessa concepção post-mortem que nasce Horus, que na verdade é filho de um pai defunto, na verdade é concebido já com o seu pai defunto, pobre Horus, ter que lidar com esta ideia de, sobre a forma como foi feito, o teu pai já estava morto. Mas enfim, pronto. E portanto, estas concepções funerárias, elas vão, digamos, evoluindo ao longo do tempo, no Antigo Egito, em caminhos muito complexos, muito diversos, e quando chegamos ao Império Novo, e particularmente em túmulos reais, sobretudo a partir do túmulo de Tutankhamon, o famoso túmulo de Tutankhamon, já agora vão haver episódios só sobre esse túmulo, vemos que começa a haver uma certa unidade, uma certa mescla, uma certa mistura entre esta concepção solar e a concepção osiríaca. Portanto, os dois modelos vão se unindo, e isso vemos em alguns textos que ficaram conhecidos ou ficam conhecidos na egiptologia como os livros do inframundo. Na verdade, não podemos pensar num livro como hoje pensamos num conjunto de páginas que agarramos com as mãos. Quando falamos em livro no Antigo Egito, estamos muitas vezes a falar de parede ou de papiro, mas neste caso concreto em textos nas paredes, que falam precisamente dessa junção dos dois modelos. E porquê inframundo? Porque inframundo, infra em baixo, não é? Portanto, aquilo que está em baixo do mundo, porque neste momento temos sobretudo a ideia de que o além já não se situa tanto num plano superior. O além, isto é a vida pós-mortem, ok? Já não se situa tanto num plano superior, mas sim inferior, portanto, abaixo da Terra. Este mundo do além, este inframundo, é visitado diariamente pelo Deus solar, daí a fusão dos dois modelos, ok? Portanto, o Deus solar percorreria 12 horas de viagem diurna, é quando o Sol é visível, ok? E 12 horas de viagem noturna, quando o Sol não é visível, daí ser noite, e quando o Sol não é visível é precisamente o momento em que o Deus solar, quase sempre Ré, mas não só Ré, mas pronto, o Deus solar Ré ou Ra, percorre o inframundo, visita o mundo dos defuntos, que é o mundo de Osíris, portanto, uma vez mais essa junção, enfrenta uma série de inimigos, a serpente Apep, que sempre dá cabo do juízo, Ra assistido por mais ou menos pessoas, depende do período histórico, mas por mais ou menos outros seres, Ra consegue sempre vencer as forças inimigas, renasce novamente de manhã e assim se repete diariamente. Portanto, digamos que a sucessão de dia e noite é também perspectivada do ponto de vista funerário com os modelos osiríaco e solar. Portanto, assim de forma muito resumida, poderíamos dizer que são estes dois modelos que se vão aproximando gradualmente, e no Império Novo temos mesmo esta união solar-osiríaca. Sim, estes textos funerários que inicialmente, não é, começam com os textos das pirâmides, como nós já mencionamos. A função última de todos estes textos inicialmente aparecem dentro das pirâmides e estão reservados à monarquia, à realeza, e depois começam a aparecer noutros contextos e também em túmulos da elite, o que significa que depois a elite também acaba por, entre aspas, beneficiar destes textos religiosos e funerários. A função, assim, muito geral destes textos é precisamente ajudar o defunto a ultrapassar os perigos da sua viagem até ao além e ajudar o defunto, então, a renascer e a viver eternamente no pós-vida. Eu ia dizer pós-morte, mas não é pós-morte, é pós-vida, não é? Bom, é as duas coisas, na verdade. Após a morte. Yes. Exato. Portanto, assim, no geral, mas claro, depois temos diferentes modelos teóricos, religiosos, funerários, que são importantes, e também nós temos vários tipos diferentes de textos. Antes de aparecer o famoso Livro dos Mortos no Império Novo, nós temos, por exemplo, os textos dos sarcófagos, ou textos dos ataúdes, que são textos que eram literalmente assim chamados porque eram inscritos em sarcófagos, em ataúdes, mas também esses textos eram alguns deles inscritos em papiro. Sim, sim. Por isso não eram exclusivamente em sarcófagos, mas eram Sim. maioritariamente inscritos em sarcófagos, e muitas vezes alguns destes textos até apresentam um mapa do submundo ou do inframundo,
E o defunto assim utiliza estes mapas para se guiar e para saber precisamente com quem é que pode falar, o que é que deve dizer, quais são os perigos, enfim, quando chegar àquele sítio, o que é que tem que fazer, o que é que pode evitar, o que é que não pode evitar, enfim, são... O que é que pode ou não dizer. Exatamente. São textos muito, muito interessantes e que revelam uma grande complexidade que vai para além da nossa ideia de pronto, morri, mas agora estou a viver noutro sítio, bem da vida. É muito mais do que isso. É muito, muito complexo. Sim, se quiséssemos resumir, e eu insisto outra vez que estou a ser demasiado simplista, mas é só para efeitos da nossa conversa, se quisermos falar dos 3 principais conjuntos de textos funerários, há mais, ok? Mas os 3 principais, poderemos assim definir cronologicamente primeiro os textos das pirâmides, que fizemos aí pela ordem, que estão reservados, como a Inês disse, à monarquia, ok? Apenas ao casal real. Depois há um processo que foi chamado, do meu ponto de vista, erradamente, de democratização do mundo funerário. Na verdade, quer dizer, democratização para os, sei lá, 1% que podiam efetivamente ter um túmulo, não é? Pronto, enfim. Exato. Talvez demotização seja o melhor termo, ou vá, maior alargamento, porque na verdade é só isso. Se calhar passa de 0, vou inventar um número, se calhar passa de 0,5 para 1%, mas continua a ser uma ultraminoria que faz recurso a estes textos. Mas pronto, já na transição do primeiro período intermédio para o Império Médio, temos então os chamados textos dos sarcófagos ou textos dos ataúdes, que são estes textos gravados. No caso do Império Médio, são caixas de madeira, se quiserem. Portanto, estes dispositivos funerários são uma espécie de caixas de madeira muito bonitos, por sinal, na minha opinião, que geralmente têm até uns olhos num dos lados, que são os olhos que veem para além do próprio túmulo, o que é muito interessante. Mas estes textos têm fórmulas novas, é verdade, mas também há fórmulas dos textos das pirâmides inscritos em ataúdes do Império Médio. Portanto, isto só para dar a ideia de que, na verdade, isto tudo se complexifica e é muito difícil, ainda que nós possamos delimitar, na verdade, os textos não conhecem fronteiras nem de tempo nem de espaço e, portanto, simplesmente transitam. Mas então, textos das pirâmides, textos dos ataúdes, e depois, quando chegamos ao Império Novo, na verdade começa, o desenvolvimento é um bocadinho antes, mas pronto, no Império Novo começa o chamado, aquilo que conhecemos como o Livro dos Mortos, que na verdade é uma designação errónea, que vem de uma associação errada entre concessões funerárias egípcias e tibetanas, onde efetivamente há um Livro dos Mortos. Na verdade o termo egípcio, a expressão em egípcio seria qualquer coisa como livro para sair à luz do dia, ou livro para sair na luz, ou livro para sair no dia. Porquê? Porque a ideia seria que o Ba, e já vamos falar destas concepções, mas que o Ba do defunto, ou até que o próprio defunto noutra dimensão, pudesse sair do túmulo e ver a luz do dia e regressar. Okay? E daí essa ideia de sair, livro da saída. E este livro dos mortos, conhecemos-lo, ainda que esteja gravado noutros suportes, mas conhecemos sobretudo em papiros. Há muito poucos casos em que temos o papiro inteiro, sem ser cortado, porque no século XIX e princípio do século XX era muito comum, para fazer quadros bonitos, que ficassem bonitos nas paredes do museu, cortar-se de forma mais ou menos arbitrária os papiros, o rolo de papiro, em várias porções para pôr cada um em sua moldura e assim ficar muito mais fácil de guardar e de expor no museu. Mas há alguns exemplos e eu aconselho a que possam, até por exemplo no Museu de Turim, no catálogo online, agora não me recordo quem era o proprietário deste livro dos mortos, mas existe um rolo que está ainda inteiro. E dá para ter, e em Berlim também há um outro, e dá para ter uma ideia de dimensão de metros e metros deste livro dos mortos, que na verdade é uma sucessão de fórmulas, a que na egiptologia costumamos chamar de capítulos, capítulo 15, capítulo 125, capítulo 175, que são na verdade episódios, fórmulas, para ajudar o defunto ou a defunta a superar e a conseguir reviver, renascer no além. Tudo isto nós estamos a dizer, desde os textos, às estelas, aos elementos funerários, ao equipamento funerário, até aos próprios monumentos. Na verdade, a ideia por trás disto, se quiséssemos resumir numa linha, tudo são guias, dispositivos de ajuda, tudo são auxiliares, se quiserem, para permitir que o defunto ou a defunta possam reviver no além. Depois a forma como esses auxiliares são construídos, pensados, até utilizados, é que vai mudando ao longo do tempo, de acordo com a evolução das concepções. Mas no fundo tudo serve para garantir que a pessoa possa reviver no além, de forma resumida. E talvez seja importante mencionar que, apesar de estes textos estarem relacionados, não é a evolução ou cópia direta do outro. Ou seja, não vemos, há fórmulas nos textos das pirâmides que simplesmente não existem em mais nenhum dos outros textos. E depois há umas que aparecem do nada, não é? Por exemplo, o texto da criação dos Shuitef-Nut, que são o casal primordial na Conceição Heliopolitânia, já falámos aqui, aparece depois no templo de Abidos de Seti I, por exemplo, aparece em alguns episódios do ritual nesse templo. Portanto, é engraçado ver como tudo se vai misturando. E então, se calhar, falávamos agora um bocadinho dessas concepções do Ba, do Ka, do Ar, porque são muito importantes e são... Acho que já mencionamos pelo menos o Ka aqui várias vezes neste podcast e não se traduzem
a escolha egiptológica é não traduzir estes conceitos, porque são conceitos muito específicos à mentalidade egípcia, à realidade egípcia, e uma tradução só vai criar desentendimentos. Ou seja, não vale a pena eu falar do espírito ou da alma do defunto, porque isto são palavras modernas e são palavras que não refletem a realidade egípcia. E então preferimos falar do Ka, do Ba, do Ar, que são as três principais no espaço funerário, claro. mas que também não são só existentes no espaço funerário, são elementos que também existem no mundo dos vivos e enquanto uma pessoa está viva. O Ark não, mas os outros sim. Exato, o Ark não dá, o Ark não vai ser possível, bom, espero eu, não é? Quer dizer, se a pessoa está viva, a partir de não tem um Ark. Exato. Portanto, começamos pelo Ka, talvez. Sim. O Ka é o que geralmente, quando é traduzido, como a Inês diz, na egiptologia, pelo menos, preferimos não traduzi-lo, mas quando é traduzido é o que geralmente é traduzido como alma ou espírito. Então, o Ka era talvez a aproximação mais correta seja uma essência. O que vocês acham? Força essência vital. da Força pessoa, vital, força vital, sim. exatamente. E sim, a tradução como alma, enfim, conotações mais cristãs, né? Então, evitamos. Mas uma essência ou a força vital parece ser mais próxima do que os egípcios, na verdade, achavam que o Ka era, né? É mesmo uma força porque ela precisa de ser alimentada, ok? Portanto, o Ka tem uma existência, eu arriscaria dizer até, tem uma existência física, porque o Ka vive dentro da estátua do próprio defunto, por exemplo, em todas as manifestações. Portanto, o Ka até em algumas concepções, em alguns textos, há a ideia de que o Ka é um duplo do próprio ser humano. Por exemplo, se pensarmos, olha, em Der al-Bahari, quando Renum está a esculpir Hatshepsut, não é? No seu torno de oleiro, está a esculpir Hatshepsut, mas está também a esculpir um segundo ser que é, na verdade, o Ka da própria Hatshepsut. Portanto, quando a pessoa morre, o Ka continua a residir na estátua e é por isso que essa estátua deve ser alvo de oferendas funerárias, alimentares e etc. Portanto, o Ka é esta força, esta essência do indivíduo, que todos os indivíduos têm, carece, ou pelo menos em teoria, não é? Que carece de ser alimentada e que continua para lá da própria vida física do defunto. Depois do corpo, o Ka continua. Embora o Ka já exista com o próprio corpo também. Por isso é que a Inês dizia, concordo absolutamente, o Ka já existe enquanto ser vivo também. Sim, por exemplo, até em textos religiosos, nós sabemos que o Ka dos deuses também é alimentado com oferendas. Então, realmente não é só aplicável a, enfim, pessoas mortas, né? Era vital para a pessoa viva e quando ela morria ele continuava. E até para as divindades, não é? Exato. E de facto o Ka, para além de ser algo que cada indivíduo tem, à nascença já tem um Ka, quando morre o Ka continua e é esse Ka que precisa de ser alimentado e é por isso que as oferendas são oferecidas ao defunto. O Ka também, ao mesmo tempo, apesar de ser individual, também é geracional. Significa que passa de geração para geração. Ou seja, os nossos pais passam-nos partes do seu Ka. O nosso Ka é quase como se fossem, sei lá, um ADN, uns genes, de certa forma. Eu ia dizer, é um código genético, não é? É quase um código genético nesta visão egípcia, porque também vem da família. E o Ka é individual, mas também é familiar. Também tem a ver com as pessoas que vieram antes de nós. Nós estamos ligados aos nossos antepassados através do Ka, na concepção egípcia. Portanto, é muito interessante pensarmos nesta ideia, não só de um espírito, entre muitas aspas, individual, mas comunitário, quase. Sim. E é por isso também que nós vemos esta insistência egípcia em fazer oferendas, esta insistência em ter estátuas no túmulo, esta insistência em ter um espaço físico onde o culto do defunto é feito. O culto do defunto é o culto ao Ka, precisamente para manter o Ka do defunto, que é essencial para que este ou esta sobreviva no além. Mas o Ka não era o único, digamos, parte da pessoa falecida que era preciso preservar. Também temos, por exemplo, o Ba. Sim, o Ba também foi muitas vezes traduzido como alma. Uma vez mais também é um termo problemático, como temos vindo aqui a insistir. O Ba é a parte... Atenção, isto é muito difícil falar sobre isto de forma resumida, mas o Ba é a parte móvel do indivíduo. O que é que eu quero dizer com a parte móvel? É a parte que se desloca. Ou seja, enquanto que o Ka fica, por exemplo, numa estátua e não sai dali, salvo seja, ou seja, fica ali, é alimentado, garante a continuidade do indivíduo no tempo depois da sua morte, mas fica, ok? O Ba sai. Portanto, pode sair do próprio túmulo. E esta ideia do sair
foi iconograficamente, ou seja, visualmente materializada na ideia de um pássaro com uma cabeça humana. Há peças muito bonitas que representam o Ba. A minha preferida está no Metropolitan Museum em Nova York. Passa a vida a usá-lo em apresentações quando quer falar do Ba, que se não me engano é do período ptolomaico, é colorida e é muito bonita essa imagem. É na verdade uma escultura, uma pequenina estatueta de um Ba, em que vemos precisamente um pássaro com asas, com cauda, com patas, mas em que a cabeça não é de pássaro, mas sim de humano. E portanto o Ba é o elemento do indivíduo que vive depois do indivíduo, ok? Que pode sair do túmulo e pode voltar a entrar no túmulo. Portanto, é este pequeno pássaro que estabelece, no fundo, se quiserem, a ligação entre o que é, entre o que está vivo e o que está morto, entre o aquém e o além, entre o que existe aqui e o que existe só além. E, portanto, é este pássaro, que é representado como um pássaro, mas, na verdade, o Ba em si mesmo não é um pássaro, é bem mais complexo do que isso, não é? Mas é este elemento do indivíduo que transita entre estados e que, por isso, assegura a continuidade do indivíduo após a sua morte. Se bem que, uma vez mais, o Ba não se limita a humanos. Portanto, se quisermos usar uma palavra um bocado mais complexa, ontologicamente, ou seja, é da natureza do Ba, é o que eu quero dizer com ontologicamente, é do ser do Ba, não se limitar a humanos, porque os deuses também têm Ba. E, por exemplo, nos índios que eu trabalho na minha tese, há menções ao Ba de Amon, por exemplo, ou aos Bas dos deuses primordiais. E, portanto, este elemento vital de transição, de movimentação entre diferentes realidades não se limita aos seres humanos. E até não sei se, por exemplo, não tenho mesmo a certeza, portanto vou tirar para o ar, se no caso de divindades que têm uma manifestação zoológica, sei lá, por exemplo, o touro Apis, eu não sei se o touro Apis não tem ele também um Ba, por exemplo, e portanto também não podemos falar do Ba de alguns animais, mas não sei, é uma coisa que eu teria de investigar para ter a certeza. Mas pronto, resumidamente, o Ba é este pequeno pássaro que representa a dimensão humana, e não só humana, mas a dimensão funerária, antropológica do indivíduo, que permite fazer a passagem entre diferentes estados. Tem um texto muito interessante, que eu acho que a gente não precisa falar muito detalhe aqui, mas eu acho que em português seria a conversa entre o homem e o Ba. Normalmente é traduzido como diálogo, mas acho que conversa também dá. Que é uma história em que Bom, há debates, claro, como sempre, sobre o que a história significa, mas basicamente é um homem que dialoga com o seu Ba sobre o fato de que tem gente que acha que ele quer morrer, tem gente que acha que ele quer viver e o Ba quer que ele morra, enfim, não sei. Mas isso demonstra que o Ba era realmente visto como uma essência viva, né? Como o Gui disse, móvel, e que tinha... E muito íntima, não é? E muito íntima, exatamente. Então, essa história é muito interessante. Não sei se já foi traduzida para português, mas vocês podem procurar, não sei, no Google já? Já foi, acho que foi o Tel Canhão que traduziu. Okay. Acho que é a única tradução em português. É um texto lindíssimo. É uma história muito interessante. É um texto muito interessante. E eu acho que há pessoas que dizem que o Ba, na verdade, poderia até significar, de certa forma, a nossa personalidade, aquilo que nós consideramos ser a nossa personalidade, o nosso ser, precisamente porque o Ba é essa essência que transita entre várias emoções e realidades, tal como a nossa personalidade acaba por se adaptar a várias realidades e transições, emoções. E ao mesmo tempo, é que nesta história da conversa entre o homem e o seu Ba, neste texto literário, que de certa forma é quase como se o homem estivesse a falar consigo mesmo. Ele está a falar com o seu Ba, mas é como se estivesse a falar consigo mesmo, na sua cabeça. Exato. Não é? É um diálogo interior, é um monólogo, no fundo. Exatamente, sim. Exatamente. E nós falamos agora aqui da forma iconográfica, ou seja, da representação do Ba, e não mencionamos, acho, a forma do Ka ser representado, mas o Ka, ao contrário do Ba, não é representado como um pássaro, é representado como 2 braços que são esticados, provavelmente a apontar para cima, mas não temos bem a certeza, e são 2 braços que estão levantados a apontar para cima. Então, a diferença aqui desde logo é óbvia, não é? O facto do Ba ser representado como ser com asas, de facto demonstra esta flexibilidade, mobilidade do Ba. O Ba pode sair do túmulo e pode voltar a entrar, mas precisa de voltar a entrar no túmulo. Exatamente. Ou seja, o Ba não sobrevive se não houver, por exemplo, uma estátua ou um corpo mumificado do defunto, porque ele precisa de descansar, está ligado, intimamente ligado a um suporte físico, seja o corpo mumificado, no mundo ideal, ou então, se o corpo mumificado já não tiver em existência, então as estátuas ou as imagens do defunto nas paredes do túmulo. Exato. Portanto, há sempre esta ligação física, e por isso, mais uma vez, é que os antigos egípcios e egípcias davam tanta importância aos seus túmulos e aos seus espaços tumulares, precisamente porque há esta necessidade física para manter estes elementos não físicos
da sua essência, que permitiam sobreviver eternamente. Sim, o que a nós nos parecem como imagens muito bonitas, não são capricho, nem sequer são só, até se calhar podiam ser parcialmente, mas não são só fruição estética, são a garantia da sobrevivência do indivíduo no além. Exatamente. Daí que, também já falámos sobre isto, não é? Daí o problema às vezes do termo arte. Voltem para o episódio sobre arte. Exato. Quando estamos a falar de monumentos funerários em particular, o termo arte pode ser um pouco difícil de utilizar. Arte para quem, não é? E então agora terminamos com o ar, ou ac, às vezes há quem pronuncia assim, que era também, tinha forma de pássaro, mas não o passarinho do Bá, ou seja, eles são pássaros diferentes. O pássaro que representa o ar é um jabiru, se não me engano. Sim. Não tenho a menor ideia. Acho que sim. É um pássaro diferente, ok? É bem diferente. É bem diferente. Bem diferente. Nós depois pomos fotografias no Instagram. É muito diferente. E então o ar era, destes 3 elementos que nós estamos aqui a mencionar, era o único que não existia em vida. Ou seja, o ar é um ser semidivino que basicamente representa o defunto após ter sido justificado, ou seja, após ter passado o Tribunal de Osíris e ter sido aprovado, não é? Ter tido um julgamento positivo no Tribunal de Osíris, ou Wazir. O que é este tribunal? Talvez seja uma das imagens que as pessoas mais têm em mente, não é? A ideia do Tribunal de Wazir, de Osíris, onde se pesava o coração do defunto perante várias divindades. O defunto entrava neste tribunal, o seu coração era pesado numa balança que, de um lado tinha o coração do defunto, do outro lado tinha a pena da deusa Ma'at, que era a deusa da verdade, justiça, ordem, equilíbrio, enfim. Já falamos sobre ela também noutros episódios. E então, se o coração do defunto pesasse o mesmo que a pena de Ma'at, estava tudo bem, o defunto tinha sido boa pessoa em vida, tinha-se comportado de forma ética, de acordo com a ética egípcia e com os seus conceitos daquilo que seria ser uma boa pessoa no Antigo Egito, que eram diferentes dos nossos, naturalmente. E então era considerado justificado ou justo de vós e poderia viver eternamente. Se pelo contrário o coração fosse mais pesado do que a pena da deusa Ma'at, então nesse caso era porque o defunto não tinha cumprido as regras, os preceitos éticos do Antigo Egito, tinha sido, entre aspas, má pessoa, e nesse caso não tinha direito à eternidade, e havia uma deusa, uma divindade monstruosa, absolutamente monstruosa, assustadora, chamada Amut, ou Amit, que comeria o coração do defunto, assim condenando o defunto a uma segunda morte. Ou seja, não havia eternidade para esta pessoa. Sim, game over total. Pois é, para quem viu a série, qual era o Cavaleiro da Lua? Aquela série egípcia. Cavaleiro da Lua, vocês sabem bem como a Amit é aterrorizante. Sim. Medo. Exatamente, porque é assim um animal compósito, tem cara de crocodilo, corpo de hipopótamo, juba de leão. É assim uma coisa muito... Não é muito simpática. Para os brasileiros, pensem na Cuca. Sim, e para os portugueses que viram o sítio do Pica-Pau Amarelo também. É. Sim. Memórias de infância. Basicamente a Cuca egípcia, yeah. Sim, mas uma cuca tipo em esteroides, porque lá está, tem elementos de hipopótamo, de leão. Uma cuca em esteroides. Mas pronto, e então, se o defunto tivesse passado o teste e o seu coração pesasse o mesmo que a pena de Ma'at, então era justificado e transformava-se num num ser semidivino que podia então conviver com as divindades no além, no outro mundo, e podia juntar-se às estrelas impressíveis e tudo mais. E deixem-me só complementar, para verem como tudo isto se liga. Isto que a Inês acabou de descrever, portanto, o julgamento osiríaco, na verdade, é uma das vinhetas, quando eu digo vinheta é ilustração, de um dos capítulos, é frequentemente uma das vinhetas de um dos capítulos do Livro dos Mortos, que é concretamente o capítulo 125. E, portanto, para verem como tudo isto se articula, o Livro dos Mortos, na verdade, que há pouco eu falei, tem textos, mas também tem, sempre que possível, tem muitas imagens. São estas vinhetas que ilustram cada capítulo. Bom, não cada capítulo, mas muitos dos capítulos. E, habitualmente, a cena do julgamento osiríaco é das mais presentes em quase todos
os livros dos mortos que conhecemos na atualidade. E eu acho que sim, como estavas a dizer, eu acho que é das imagens mais frequentes, pelo menos é das perguntas que eu mais ouço, relacionado sobre o tema do tribunal, do julgamento, que não existiu sempre, não é um dado sempre eterno do Antigo Egito. Atenção, teve também um desenvolvimento, mas acho que a ideia do julgamento é daquelas que as pessoas mais nos perguntam, eu acho, a respeito do Antigo Egito. Sim. E é o que permite que alguém se torne um ar, não é? Portanto, um transfigurado, um justificado. Exatamente. Ou que seja comido pela Amit, mas enfim. Esperamos que eles tenham virado um... Sim, curiosamente ou não, acho que não conhecemos ninguém que tenha sido devorado pela Amit. Exato. Era toda a gente incrível no Antigo Egito, só havia boas pessoas. Claro, maravilhosos. É sempre assim. Por isso é que não podemos acreditar em tudo aquilo que lemos. Exato. Até porque a ideia não é contar a realidade, não é? Não. Nunca se esqueçam que isto são fontes, eu vou dizer programadas, mas não é necessariamente no mau sentido. Ou seja, são fontes que são pensadas, conceptualizadas para expressar uma determinada realidade. E também é preciso não esquecer que aquilo que se escreve existe mesmo. E, portanto, se se escreve que determinada pessoa vai ser justificada, então ela vai ser mesmo justificada quando chegar a sua hora. Daí a importância da escrita também. Sim, sem dúvida. E eu acho que é importante realçar, no meio de tudo isto, que os antigos egípcios e egípcias não estavam obcecados com a morte. Antes, pelo contrário, nós temos, como a Luísa disse no princípio deste episódio, nós temos muita evidência funerária porque as evidências funerárias ficaram melhor preservadas, uma vez que estavam situadas no deserto, a grande maioria. E as evidências do dia-a-dia, do cotidiano, da vida das pessoas, temos menos coisas porque as pessoas continuam a viver nos mesmos sítios onde viviam há milénios atrás. Claro. Ou seja, é impossível agora ir ao Vale do Nilo fazer uma escavação de uma cidade antiga porque ainda hoje em dia essa cidade existe e as pessoas ainda vivem nessas cidades. Então não se consegue fazer uma investigação tão grande como nós gostaríamos das cidades do Antigo Egito, precisamente porque ainda há populações a viverem nessas áreas. E então torna-se complicado também os vestígios arqueológicos sobreviverem nestas localidades. Por isso é que temos uma ideia de que há muito material sobre a morte no Antigo Egito. Sim, porque de facto aquilo que sobreviveu era aquilo que estava longe dos sítios onde as pessoas viviam. Era aquilo que estava na área desértica, que é uma área mais seca e, portanto, as coisas são melhor preservadas. E, portanto, toda essa ideia de que os egípcios se preparavam muito para a morte e tinham tesouros e coisas dentro dos túmulos, como já explicamos, tudo isso era essencial e necessário para a sua sobrevivência no além. Ou seja, as pessoas acreditavam que, de facto, necessitavam destas ofrendas, destes objetos, para que o seu Ka, para que o seu Ba, para que o seu Ar continuassem a existir eternamente e, portanto, para que essas pessoas continuassem a usufruir da vida interna. Portanto, nada disto era deixado ao acaso. Tudo tinha uma função. Era tudo necessário, fazia tudo parte deste sistema de crenças funerárias e costumes funerários que, eventualmente, permitiam aos antigos egípcios e egípcias de viverem eternamente. Portanto, é importante deixar de parte essa noção de que havia uma obsessão com a morte. Eu acho que é o contrário. Havia uma obsessão com a vida, ou seja, eu ia falar isso agora. Eles gostavam tanto de viver que queriam continuar a fazê-lo para toda a eternidade. Um professor meu, eu fiz uma aula de religião e magia com ele, Robert Rittner, infelizmente faleceu ano passado, mas ele ficava muito irritado com essa ideia de obsessão com a morte. E uma vez na aula, ele não gritou não, mas ele deu uma... Os egípcios não eram obcecados com a morte, eles eram obcecados com a vida, e é isso mesmo. É. A tal ponto que o além egípcio é uma absoluta maravilha, não é? Nessa ideia de que é continuar, independentemente da concepção, porque de facto há muitas, como falámos no episódio de hoje, mas entre estar alegremente nos campos junto ao Osíris ou juntar-se às estrelas numa viagem maravilhosa, na realidade essa ideia de celebração da vida continua sempre presente, mesmo depois da morte. E portanto temos mesmo que abandonar esse preconceito que associa os egípcios à morte e por extensão também aos tesouros ligados à morte, enfim, tudo aquilo que temos vindo a falar nos últimos episódios. E pronto, parece-me aqui uma boa altura para acabar este episódio sobre morte com o facto de os egípcios quererem continuar a viver para sempre. Porque, na verdade, no fundo era isto, não é? Não é tanto sobre a morte, é mais sobre a vida. Claramente. E muito mais haveria para dizer, mas temos de ficar por aqui. Mas se quiserem algum episódio de um ponto mais específico, não é? De um aspecto em concreto daquilo que falámos, seja textual, iconográfico, arquitetónico, o que for, escrevam-nos. Sim. Digam-nos o que é que nos querem ouvir falar. E para onde é que nos podem escrever
perguntais vós e eu respondo. Podem mandar-nos mensagem direta para o nosso perfil de Instagram, @3EgyptTalksPodcast, o 3 em numeral árabe, por favor, não por extenso. E podem-nos também escrever para o nosso e-mail, podcast.egiptologia@gmail.com. Não posso também terminar esta minha alocução sem dizer que agradecemos muito as vossas avaliações nas plataformas em que habitualmente ouvem os vossos podcasts, incluindo este. No Spotify, deem-nos, por favor, 5 estrelas. No Apple Podcasts, deem-nos 5 estrelas e façam um comentário. Enfim, mais ou comentários bons. Eu ia dizer mais ou menos elogioso. Não, estou brincando. Mas, na verdade, estamos muito receptivos e receptivas às vossas críticas, sugestões, comentários. Portanto, sintam-se à vontade para o fazer. Venha tudo, mas venha. E pronto, acho que é isso. Obrigada. Beijos. Até à próxima. Tchau, até à próxima.